No vídeo anterior, cujo título é Armas de brinquedo incentivam a violência às crianças, lá eu afirmei que nós não nos relacionamos diretamente com o objeto externo e com as coisas. No caso, eu me referi às armas de brinquedo, mas essa relação tanto faz, se refere a livros, a qualquer objeto, pessoas. A relação que nós temos com o mundo externo, ela é quase sempre indireta. Nos conectamos e nos integramos a ele, a exterioridade, através de representações que se intercalam entre o sujeito e a realidade. Essas representações, elas quase sempre são por intermédio da linguagem. Eu tenho aqui um objeto, e entre o objeto e o sujeito há algo que diz o que ele é. Em francês, stylo, em inglês, pen, ou em português, caneta. Ao dizer com as palavras o que as coisas são, essas coisas do mundo externo, que antes não tinham sentido para a nossa vida, elas passam a participar, a existir de outra forma, agora incorporado pela realidade psíquica. Há uma conversão, e há uma substituição, então, do objeto, caneta, por um conjunto de letras, de sons, que diz o que as coisas são. Essa é a maravilha da maior obra cultural que o ser humano produz, a linguagem. Diferentemente das outras espécies, a espécie humana é a única que tem linguagem cultural, além da linguagem biológica, como a dos outros animais. Mas o que eu quero destacar hoje é que tudo isso que eu falei anteriormente no vídeo e hoje aqui se justifica por diversas correntes, pelo estruturalismo, pela semiótica, pela psicolinguística, sobretudo pelos filósofos da linguagem, os pós-estruturalistas, como o grande representante deles, que é o Jacques Derrida, o Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, no campo da história, embrenhado na crítica à psicanálise, lá está o Félix Guattari. São autores que mostram apenas, e não é pouco, apenas não quer dizer pouco, mas aquela suficiência. São autores que mostram apenas este lado de como nós subjetivamos a realidade através da linguagem, como uma construção social, exclusivamente vista pelo ponto de vista do construcionismo social. A linguagem, então, é vista pela perspectiva sociológica. Bem, nesse sentido, eu posso, por essa perspectiva, eu posso inventar o mundo que eu quiser no campo das palavras. Mas, pela perspectiva neurocientista, cerebralmente, nem tudo se processa. Há realidades, há concretudes, formas, mesmo que a gente carimbe essas concretudes, essas formas, essas coisas, ou mesmo até o corpo humano, a linguagem não tem o poder de ressignificar e de desconstruir, tudo. Eu posso dizer, meu baixinho grandão, eu posso dizer, meu gordinho magrinho, eu posso dizer, meu círculo quadrado. Mas isso tudo não transforma a realidade. Em parte, mas não transforma a realidade totalmente, nem tudo. Porque há oposições binárias. Essas oposições binárias, elas são universais. Em todas as sociedades, em todas as culturas, nós temos metáforas semelhantes, metonímias semelhantes e, invariavelmente, oposições binárias, nos termos do Lévi-Strauss, que está na genética, na filogênese da nossa linguagem.
Trata-se também do princípio das diferenças, que é algo contemporaneamente mal entendido, né? Trata-se então, esse princípio da diferença nos leva a pensar então sobre o caminho contrário da filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem, ela trata de como a linguagem transforma as coisas, mas vamos pensar sobre o efeito que a materialidade produz na nossa mente e na nossa linguagem, porque a linguagem não é um carimbo que a gente cola nas coisas e a linguagem reflete aquela coisa reflete exatamente o que a linguagem diz que ela é. Ao contrário, aqui estamos vendo aqui o efeito que a coisa obriga e sujeita a esta linguagem. O efeito da materialidade na subjetivação, na subjetividade do indivíduo. Bem, é evidente que nós podemos vestir o corpo humano, o corpo biológico, com um corpo cultural, por meio de novos ornamentos linguísticos. É evidente que nós podemos acrescentar neste corpo, ou nas coisas, novos sentidos, mas nenhuma palavra, nenhuma linguagem consegue desconstruir totalmente as oposições binárias, nos termos do Lévi-Strauss, e também não desconstrói a diferença sexual anatômica, nos termos do Freud. Como eu disse, eu posso acrescentar outros sentidos, mas não negar a materialidade, a sua existência. Bom, para não ser mal entendido, com isso não quero dizer que nós não possamos acrescentar, repetindo, novos sentidos, mas a linguagem ela não pode dizer tudo. Especialmente aqui quando se abusa com relação ao sexismo gramatical, especialmente no mundo contemporâneo, onde nós temos muito mais palavras do que coisas e realidades, né? Então, olhando por uma outra perspectiva, né, para aquém do pós-estruturalismo, dos filósofos da linguagem, há também a neurociência da linguagem, que fala das bases cerebrais da nossa fala, da nossa gramática. Não é o caso de discutir aqui, mas só para fazer um contraponto, como eu sempre gosto de fazer, tentando mostrar, no mínimo, os dois lados, né, de um fenômeno, relembrando que não existe fenômeno social de causa única, ponto final. Não é o caso de discutir, mas para quem não conhece, recomenda-se uma revisão desde Saussure, depois para Jacobson, vindo para o fundador do estruturalismo, o Lévi-Strauss, na antropologia, o Noam Chomsky, até o neurocientista mais recente, como o Steven Pinker, que mostram as bases inatas, genéticas da nossa gramática, da nossa linguagem, né? Bem, além do que, nem tudo pertence à ordem da linguagem, né? E eu quero citar, para terminar, um trecho bem curtinho, uma pergunta que a psicanalista Malvine Zalcberg vai pensar da obra A História do Amor, onde um personagem nos mostra, com esta pergunta muito simples, que é preciso também nos posicionarmos um pouco aquém do pós-estruturalismo, quando a personagem citada pela Malvine Zalcberg pergunta o seguinte: quando você vai aprender que não existem palavras para todas as coisas? Então, é isso que nos remete, nos obriga a pensar que há algo que está fora da ordem do discurso, fora do poder da linguagem.